Ilia Topuria faz planos ousados e se compara a José Aldo. Olá fã de MMA, inscreva-se no canal e deixe o seu like, muito obrigado. Ilia Topuria, ainda sem derrotas no MMA, está se preparando para o confronto mais crucial de sua trajetória profissional. No sábado, ele enfrentará Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 298, em Anaheim, Califórnia, buscando o título peso-pena da organização. Desde o anúncio da luta, o desafiante tem exibido uma notável autoconfiança que tem capturado a atenção de todos. Na sua página oficial nas redes sociais, mesmo antes do combate, Ilia Topuria tem se declarado campeão peso-pena do Ultimate, e atualizou seu histórico para 15-0, sugerindo que já venceu Alexander Volkanovski. Em entrevista, o lutador espanhol diminuiu a pressão da luta, descrevendo o campeão australiano como um oponente comum. Eu me preparei da mesma forma que em todas as minhas outras lutas. Estou pronto para um combate desafiador e confiante de que sairei vitorioso neste sábado. Sinceramente, não vejo muita diferença em relação às lutas anteriores, é apenas mais um oponente no meu caminho, afirmou Topuria. Eu supero ele em todas as áreas. Volkanovski está na discussão dos melhores pesos-penas da história do UFC há muito tempo, sem dúvida. Ele será lembrado como um dos grandes da nossa divisão, um exímio campeão, concluiu o lutador espanhol, referindo-se a Volkanovski como ex-campeão peso-pena do UFC. Topuria também foi questionado de como será o seu reinado como campeão. Eu serei o maior da história da divisão, eles vão se lembrar de mim, como se lembram hoje de José Aldo, declarou o espanhol muito confiante. Próxima notícia. Paulo Borrachinha não tem interesse em lutar contra Khamzat Chimaev, depois que os dois deveriam ter lutado em outubro, em Abu Dhabi. Borrachinha e Chimaev deveriam se enfrentar no UFC 294, em Abu Dhabi, mas o brasileiro teve uma lesão no cotovelo que o forçou a sair da luta. Borrachinha foi substituído por Kamaru Usman, a quem Chimaev venceu por decisão majoritária em uma luta muito competitiva. Desde então, Khamzat Chimaev não lutou, enquanto Paulo Borrachinha retornará ao octógono no sábado contra Robert Whittaker no UFC 298. Caso o brasileiro vença, ele afirma que não tem intenção de remarcar a luta com Chimaev. Todo mundo sabe que eu não gosto desse cara. Mas acho que poucas pessoas o levam a sério. Ele simplesmente parou de lutar. Ele não derrotou ninguém na divisão dos médios. Não venceu ninguém no top 15 dos médios. Como você pode levar um cara desse a sério? Ele mal conseguiu vencer o Usman com apenas 10 dias de preparação, disse Paulo Borrachinha no Media Day do UFC 298. Kamaru Usman é peso meio médio. Ele não cortou o peso para os médios, e todos viram aquela luta. Eu estava lá. Mas eu gosto dessa rivalidade entre países, culturas e dois caras. Mas depois de eu vencer o Whittaker, mano, eu não ouvirei o nome desse cara. Dane-se ele. Ele precisa fazer algo. Ele precisa vencer alguém pelo menos no top 10 dos médios. Eu não acho que ele seja capaz de fazer isso, continuou Borrachinha. Em vez de se interessar por uma luta com Khamzat Chimaev, Paulo Borrachinha diz que está focado em Robert Whittaker no UFC 298. Se vencer essa luta, o brasileiro acredita que deveria ter a chance pelo título, razão pela qual não está interessado em remarcar uma luta com Chimaev. No entanto, Borrachinha é o azarão nas apostas contra Whittaker, então talvez, se perder, a luta contra Chimaev possa acontecer no futuro. Paulo Costa possui um histórico profissional de 14-2 e não luta desde agosto de 2022, quando venceu Luke Rockhold por decisão. Próxima notícia. O lutador peso meio médio do UFC, Ian Machado Garry, diz que enfrentará o ex-campeão dos médios Sean Strickland em breve. Ian Garry está programado para retornar ao octógono neste sábado, no UFC 298. O irlandês não luta desde uma vitória dominante por decisão sobre Neil Magny em agosto, elevando seu recorde para 14-0. No sábado, Ian Machado Garry enfrentará seu rival, Geoff Neal, que ainda não competiram, mas têm uma rivalidade intensa. Eles deveriam lutar no ano passado, e o irlandês zombou do americano, usando uma camiseta com a foto do rival em ficha policial, de uma prisão por dirigir sob efeito de álcool em 2021. Contudo, na coletiva de imprensa do UFC 298 desta semana, Ian Machado Garry estava mais focado em Sean Strickland.
O ex-campeão dos médios criticou o irlandês e sua esposa no ano passado, ofendendo a esposa de Gary, devido à diferença de idade entre ela e o lutador. Desde então, os dois lutadores trocaram farpas várias vezes. Como resultado, na coletiva do UFC 298, Ian Machado Gary atacou Sean Strickland, afirmando que lutará contra o ex-campeão por causa dos comentários. Para o irlandês, falar sobre sua esposa dessa maneira está completamente fora dos limites. Escuta, podemos trocar farpas o dia todo, eu e outro cara. Mas no momento em que ele menciona minha esposa, ela foi ofendida por Sean Strickland. Nenhuma mulher merece ser ofendida assim, certo? Isso é a verdade. Atacaram meu filho, os seguidores de Sean Strickland, comentaram nas minhas fotos no início desse ódio, dizendo esse filho nem é dele, eu não deveria ter que ouvir isso. Ele continuou, agora, essas duas coisas me afetam emocionalmente, e eu vou dar o troco. Eu vou bater a boca de Sean Strickland um dia, e não haverá nada que ele possa fazer. Vou falar com ele, vou dançar na cara dele, vou fazer o que eu quiser. A verdade é que, quando estivermos trancados naquele octógono um dia, ele nunca vai conseguir lidar comigo. Para mim, quando você ataca pessoas do meu círculo sem merecer, isso é ultrapassar os limites. Olha, Sean Strickland não é a voz que todos deveríamos estar ouvindo. Ian Gary concluiu. Ele está profundamente endividado com traumas e deveria ficar em silêncio, tentando resolver seus problemas pessoais. Isso é principalmente de onde tudo isso veio. Próxima notícia. Dana White acredita que o ex-campeão do UFC, Henry Cejudo, deveria ter permanecido aposentado. Henry Cejudo está pronto para retornar ao octógono neste sábado à noite no UFC 298, na Califórnia. Para Henry Cejudo, a luta contra Merab Dvalishvili será a segunda de seu retorno. Em maio passado, o ex-campeão em duas categorias encerrou uma aposentadoria de 3 anos para enfrentar Aljamain Sterling, porém acabou sendo derrotado. Para o presidente do UFC, Dana White, a decisão de Henry Cejudo se aposentar pela primeira vez foi um erro. Em uma entrevista, Dana foi questionado sobre Cejudo e seus comentários recentes. Dana White refletiu sobre a decisão de Cejudo de se aposentar pela primeira vez, após uma vitória por nocaute sobre Dominick Cruz em maio de 2020. Aos olhos do promotor, Henry Cejudo provavelmente deveria ter permanecido aposentado após se aposentar pela primeira vez. Na entrevista, Dana White criticou o fato de o ex-campeão ter se aposentado no auge de sua forma. Ele até comparou a decisão com a escolha de Merab Dvalishvili de não lutar contra Aljamain Sterling pelo título no ano passado, rotulando ambas as escolhas como erros enormes. Sim, 100% é uma luta enorme para ambos os caras. Quero dizer, acho ridículo que Henry Cejudo tenha se aposentado. Quando você se aposenta, deveria ficar longe e nunca mais voltar. Esse cara se aposentou quando estava no auge, ele estava bem. Esta é uma grande luta para ambos. Ele continuou, Merab ficou fora e não aceitou uma luta porque seu amigo tinha o título. Tudo isso. Então, acho que você está olhando para dois caras que, na minha opinião, cometeram alguns erros em suas carreiras. A noite de sábado é importante para ambos. Este card todo é incrível, eu amo este card. Para Henry Cejudo, a luta de sábado à noite será um pouco diferente. Durante o camp de treinamento, ele dispensou o treinador de longa data Eric Albarracin, que o acompanhava desde as Olimpíadas. Embora o treinador tenha sido visto posteriormente com Merab Dvalishvili, parece que Cejudo ainda mantém uma boa relação com seu ex-treinador. No início desta semana, o ex-campeão se reuniu com Albarracin e deu a entender que ele estaria em seu corner. E aí, fã de UFC, acredita que Ilia Topuria conquista esse cinturão? Ele será o novo José Aldo? Obrigado por assistir o vídeo.